Bem-vindos e bem-vindas ao Gás Nova em Diálogo. Este é o espaço para as vozes que precisas de ouvir. Acompanha-nos na nossa caminhada de transformação social. Estamos juntos. Neste episódio junta-se a nós o Afonso Borga, que fez parte do Gás Nova entre 2013 e 2016, para conversarmos sobre desigualdades e assimetrias. O Afonso é mestre em Estudos de Desenvolvimento e gestor de projetos de responsabilidade social. Entre muitas outras coisas, é formador do CNJ, o Conselho Nacional de Juventude. Eu sou a Carolina Castro, faço parte do Gás Nova e fui voluntária na caminhada de 2019-2020. Bora lá começar. Comecemos por explorar o que é considerada uma desigualdade hoje em dia. Afonso, o que é que entendes por desigualdade? Olha, antes de mais, obrigado, Carolina, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Acho que é fundamental e importante este tipo de conteúdos e termos esta possibilidade de discutirmos estes temas. Começando pelo tema e sabendo logo à partida que não é fácil podermos aqui conceptualizar estes termos que nós temos, de desigualdade, de assimetrias, de desenvolvimento, mas eu acho que quando falamos em desigualdade estamos efetivamente a falar de diferentes tipos de acesso a algo, ou desigualdades no acesso a alguma coisa. Normalmente falamos da questão do acesso à saúde, do acesso à educação, do acesso a um emprego e a uma remuneração justa, e eu acho que quando falamos em desigualdade devemos falar desta questão do acesso e da acessibilidade e sabermos que em diferentes partes do mundo esta questão do acesso a determinados valores, a determinados bens que são inatos ao ser humano são diferentes de país para país e de região para região. Mas sobre isto, por acaso, é até interessante reparar, eu estive a fazer alguma pesquisa antes, e é interessante reparar, há um site, há um laboratório que se chama The World Inequality Lab, e esse site online, podem pesquisar, lançaram alguns dados recentes que diziam que as questões da desigualdade ou das assimetrias se verificam hoje em dia não tanto entre países, ou seja, nós até podemos ter, se calhar, um país que consideremos mais desenvolvido perante outro, e na verdade já não existem tantas desigualdades entre um país e o outro, naquilo que diz respeito à acessibilidade. As desigualdades e as assimetrias estão efetivamente dentro do próprio país. Ou seja, se calhar uma pessoa que tem uma classe económica mais alta num país considerado em desenvolvimento comparado com outra pessoa num país desenvolvido, ou considerado dito desenvolvido, mas depois iremos explorar isto adiante, se calhar essas pessoas até têm o mesmo acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde, mas depois as próprias assimetrias dentro do próprio país é que se estão cada vez mais a alargar. Eu acho que isto é pertinente, é interessante repensarmos e percebermos que se calhar estas assimetrias são vividas dentro do próprio país e estamos muitas vezes a tentar trabalhar na ótica da igualdade, mas que elas começam cada vez mais a dilatar-se dentro dos próprios países. E, portanto, acho que era importante termos isto em atenção, mas aqui, no fundo, desigualdade, eu considero, quando falamos de que, ou seja, no mundo equalitário, eu devo ter tanto acesso a um determinado bem como outra pessoa com menos posses económicas, com menos estatuto social do que eu, no outro lado do mundo. E, portanto, eu acho que isto sim é uma questão é a questão que temos de trabalhar para diminuirmos as desigualdades e assimetrias. Ok, obrigada. Aqui tocaste no ponto da desigualdade económica e geográfica. Queres falar de outros tipos de desigualdades que existem? Sim, eu acho que estávamos a referir aqui da questão do acesso, depois há outro, e eu foquei muito a questão do acesso à educação e do acesso à habitação, do acesso à saúde. Esta parte, só realçar aqui nesta parte de educação, e aqui depois entre as desigualdades de género, por exemplo, sabemos que em determinados países o facto de eu ser homem ou mulher implica logo se eu tenho ou não acesso à educação. E de facto aquilo que acontece, e neste relatório estava dito o mesmo, que é quanto maior o meu grau de educação, mais possibilidade eu tenho de aceder a determinados bens, não é? Ou a determinadas mais-valias.
E eu acho que, para mim, a parte da questão da educação é logo a base do que falamos, quando estamos a falar em desigualdade, e acho que devemos combatê-la logo desde o início e nesta própria desigualdade, quando estamos a falar da desigualdade de género ou desigualdade racial. Não é? Eu, por ser mulher, não devo ter menos acesso à educação do que uma outra pessoa por ser homem, por exemplo. Isso não nos deve distinguir nessa perspectiva. Portanto, acho que é um outro bom exemplo de desigualdade e de como podemos combater a desigualdade logo desde o início, e esse início é, efetivamente, a escola, que é logo um direito essencial e básico para todos. Exato. E assimetrias, o que é que distingue das duas desigualdades e assimetrias? Sim, olha, só antes de falarmos da parte das assimetrias e das desigualdades, eu acho que nós temos que ir, para irmos ao cerne da questão, temos que ir à expressão que consideramos o desenvolvimento. E falamos muito em desenvolvimento, eu comecei logo este discurso por falar em países em desenvolvimento e países desenvolvidos, enfim. Eu acho que temos que ir logo por aqui, que é, ou seja, o pensamento que temos quando falamos em desenvolvimento. E aquilo que nós percebemos é que quando falamos em desenvolvimento, o desenvolvimento tem quase uma relação umbilical com o crescimento económico. Não é? A expressão desenvolvimento em voga considera-se que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em que nos processos de recuperação dos países apostou-se muito na parte da industrialização, na parte do crescimento económico. E, portanto, nós adotamos esse conceito de, ok, um país é tanto mais desenvolvido quanto maior o seu grau de industrialização e quanto maior o seu grau de crescimento económico. E quase que aplicamos essa expressão ou essa fórmula que resultou no caso da reconstrução europeia ou dos países ocidentais, e quase que aplicamos essa fórmula para aquilo que hoje em dia consideramos por desenvolvimento. E isso levou a que o próprio termo desenvolvimento seja pejorativo, e esta relação umbilical acabou por contaminá-lo um pouco. E até há um exemplo muito interessante, e isto é importante olharmos até para a forma como nós medimos o nosso grau de desenvolvimento, para além do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, mas há outro indicador muito forte que é o PIB. Não é? Ou seja, o Produto Interno Bruto, que é o grau da riqueza do país. É assim que nós medimos o grau de desenvolvimento. E quanto maior o PIB daquele país, maior o desenvolvimento. Eu acho que até há um exemplo muito interessante do que é o Butão, em que o Butão deixou de medir o seu PIB para passar a medir o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. Porque, de facto, mais importante que termos esta questão do crescimento económico é percebermos se ele está a ser aplicado corretamente no desenvolvimento do nosso país. E, portanto, eu acho que isto está relacionado com a questão das assimetrias que estavas a referir, que é, se nós consideramos que desenvolvimento é crescimento económico e, portanto, que crescimento económico é igual à exploração de recursos, e estou a falar de vários tipos de recursos, nomeadamente os recursos naturais, é claro que, historicamente, há aqui uma relação, a própria relação do sistema capitalista, de que nós exploramos países e os recursos naturais de determinado país. E eu acho que é importante termos um novo olhar para aquilo que consideramos efetivamente serem as assimetrias e os desenvolvimentos de cada país, e acho que devemos começar a passar cada vez mais a olhar para a relação entre a saúde, nomeadamente até agora fala-se muito da questão da saúde mental, a questão da forma como privilegiamos os recursos naturais, enfim, e eu acho que essa deve ser cada vez mais o caminho na forma como enquadramos aqui as assimetrias e as desigualdades. Portanto, eu acho que esta relação, aqui para concluir, acho que devemos repensar a forma como relacionamos assimetrias e desigualdades, na forma como devemos repensar o próprio conceito de desenvolvimento. Muito bem. É mesmo importante repensar nisso tudo. E quanto ao ponto atual, nós temos aqui uma questão de copo meio cheio ou copo meio vazio. Achas que já avançámos muito, mas ainda há desigualdades? Ou ainda há desigualdades e, no entanto, já avançámos muito? Olha, agora parece que a pandemia nos veio trocar um bocadinho as voltas, não é? Porque nós ainda nem percebemos bem que efeitos é que poderão vir aqui, quer efeitos sociais, efeitos económicos, efeitos ambientais é que poderão vir da pandemia, e, portanto, parece que agora já nem sabemos muito em que ponto estamos. Eu acho que é preciso considerar, e nós no Gás Nova até costumamos mostrar sempre um vídeo que mostra muito a relação, desde 1800, portanto há mais de 200 anos, a relação que os países foram tendo e a evolução que foram sofrendo, e usamos para isso um gráfico que mostra a esperança média de vida com a capacidade económica, e aquilo que percebemos é que, de facto, tem havido um aumento exponencial, e hoje em dia
damos um grande avanço. O próprio o Banco Mundial, num relatório recente que eles lançaram, mostraram que em 1993 nós tínhamos cerca de 34% da população que vivia com menos de $2, e passado 20 anos, em 2013, essa percentagem era 10%. Portanto, estamos aqui a falar de uma redução quase de 20% da pobreza extrema. Portanto, obviamente que avançamos e houve avanços significativos. A questão da saúde, por exemplo, é outro caso importante da vacinação, por exemplo, em que hoje em dia, à nascença, já cerca de 80% da população mundial tem acesso à vacinação, e isto é fundamental na parte da saúde e na parte da esperança média de vida, e, portanto, eu acho que houve aqui um grande avanço. Agora, portanto, eu gosto de olhar as coisas para um copo meio, com o copo meio cheio em vez do copo meio vazio. Agora, eu acho que há uma questão que temos que pensar urgentemente, e não há muito tempo para isto, e no Gás Nova nós temos pensado muito nisto, que é a nossa relação com os recursos naturais e com a sustentabilidade ambiental. E aqui há claramente muito caminho a fazer, e percebemos que, de facto, fizemos grandes avanços a nível da humanidade, mas à custa da exploração dos recursos naturais. E se isto foi bom, em parte, para a qualidade de vida do homem, não foi na garantia futura da qualidade de vida do homem. Nós estamos quase a suicidar-nos, na verdade. E eu acho que isto tem que entrar na equação, mas de forma urgente. Acho que já não há muito tempo a perder. E, portanto, e aqui até era interessante. E agora há um modelo que é um modelo muito interessante de se explorar, que é o modelo do Donuts, ou o Donuts Model Economic, em que basicamente falamos um bocadinho desta relação em que, ok, há aqui questões básicas que temos que assegurar, o acesso à educação, acesso à alimentação para todos, acesso à saúde de qualidade, mas depois há uma fatia em volta do Donuts, a argola de fora do Donuts, em que nós não podemos passar dali. E, portanto, e quando digo não podemos passar dali, estamos a falar da questão do efeito estufa, da exploração dos recursos naturais, da acidificação do mar, enfim, uma série de questões ambientais, e nós temos que nos colocar ali no meio daquela argola. E, portanto, aqui só para falar desta questão da forma em que estamos e o que podemos vir, eu gosto de olhar, eu sou um otimista por natureza, e gosto de olhar para o copo meio cheio, mas acho que temos muito a caminhar na parte do ambiente e em percebermos como é que podemos reconciliar-nos com o ambiente, e, claro, obviamente, promover sempre uma qualidade de vida melhor para todos, mas eu acho que está em causa também a sobrevivência do ser humano neste aspecto. Completamente. Obrigada. Temos uma última questão. Quais podem ser as consequências das desigualdades numa sociedade para além das desigualdades entre si? Olha, uma consequência que me veio logo à cabeça, e na verdade é uma consequência muito real, que eu acho que até já estamos a viver agora com esta questão da pandemia, em que, quer queiramos, quer não, as desigualdades e as assimetrias vieram ao de cima, não é? Esta questão por exemplo, da escola online, não é? Então, falamos muito que é necessário termos as escolas estarem fechadas e, portanto, temos que ir para o ensino online. É verdade. Mas, claro, temos que garantir primeiro que todas as crianças têm acesso a computador e a internet em casa, e, na verdade, aquilo que sabemos é que, até só falando em Portugal, já nem falo noutros casos, mas só falando em Portugal, isso não é ainda uma realidade. E, portanto, logo a primeira questão é, para além da questão até do acesso à comida e o acesso a uma alimentação digna, que eu acho que é fundamental e é uma questão colocada em causa, estamos a falar da questão do acesso à educação, não é? E esta questão da desigualdade tem-se verificado de que nem todos têm os mesmos... Lá está, outra vez uma questão de acesso, nem todos têm os mesmos acessos. Mas depois eu queria pegar noutro ponto, nesta pergunta, que eu acho que é um risco importante, e que estas eleições presidenciais agora até vieram realçar, que é o risco de conflitos sociais internos e o risco de cada vez mais se acentuarem aqui discursos de ódio, manifestações de ódio e de posição que é uma posição que, enfim, eu sou novo, não é? Tenho 25 anos, mas a 25 anos nunca tinha ouvido falar, que é esta questão de alguém dizer que não é presidente de todos os portugueses e que somos nós e os outros, não é? Esta diferenciação dos nós e os outros. Eu acho que isto é um risco muito grande das assimetrias, das pessoas sentirem que não têm resposta para as suas necessidades mais básicas, e o que acontece depois é virarmos aqui quase numa lei da selva, não é? De uma lei
em que não há qualquer tipo de ordem e em que eu quero sempre prevalecer o meu mais forte porque, enfim, está em causa a minha sobrevivência. E, portanto, esta questão de conflitos internos, que é uma coisa que estamos a assistir muito e que se calhar até em Portugal não era até agora um tema, eu acho que é uma ameaça muito real, quer à democracia, mas quer também ao crescimento sustentável e à prosperidade, não é? Porque se nós não temos um clima de paz, um clima de união dentro de um próprio país, eu acho que isso é logo o primeiro passo para não haver aqui o desenvolvimento sustentável que pretendemos. Ou não há, eu acho que até terminava a dizer que não há desenvolvimento sustentável sem um clima de paz e de ordem garantida num país. Portanto, acho que temos esta questão que devemos pensar urgentemente. É que parece que nem há espaço para pensar em desenvolvimento sustentável se essa Exatamente. base não estiver assegurada. Exato. Sim, até podemos, e estas eleições acho que foram muito paradigmáticas disso, e quem esteve atento aos debates, por exemplo, das presidenciais, percebemos que o grande tema que ocupou os debates foi, de facto, esta questão do eu versus os outros, a questão dos extremos a tocarem-se, e deixamos completamente de parte questões estratégicas e importantes para o desenvolvimento de um país, como é, por exemplo, a questão do ambiente, como é a questão das alterações climáticas. Eu que estive atento ao debate, eu acho que se nos 15, 16 debates que houveram, pelo menos em canal público, em canal aberto, para todos vermos, no máximo se tivermos 3 minutos dedicados a estes temas, e já estou 3 já é por cima, não é? Estes temas das alterações climáticas ou da sustentabilidade, foi muito, portanto, há efetivamente aqui uma agenda que está a ser priorizada e que não é essa a prioridade neste momento para se tratar. Obrigada. Na usual primeira reunião das caminhadas do Gás Nova, pretendemos fomentar o espírito crítico e motivar o debate acerca do tema das desigualdades e assimetrias entre e nas diferentes regiões do mundo. Esta reunião agarrou-me completamente ao Gás Nova, tanto pela forma dinâmica que se abordou o tema, como pelos debates ricos e espontâneos que tivemos com pessoas que mal conhecíamos na altura. Afonso, o que é que te agarrou no Gás Nova e de que forma é que o teu percurso no Gás Nova está presente no teu dia-a-dia? Bom, é uma questão importante, é uma questão interessante. Eu gosto sempre, para já, eu gosto sempre de falar do Gás Nova e de pensar no Gás Nova. Eu acho que uma das coisas que me agarrou, eu até costumo dizer muito isso, que inicialmente eu dizia, quando estava na faculdade, eu entrei no Gás Nova no primeiro ano também que estive na faculdade, e costumava dizer que o Gás Nova era a minha segunda faculdade. E agora já não digo isso, agora digo que o Gás Nova foi a minha primeira faculdade, e depois é que houve a faculdade, quase. Porque eu acho que no Gás Nova tive o espaço, que é um espaço que eu acho que devia estar muito reservado à academia também, mas que, enfim, isso já seria outro podcast só sobre o sistema de ensino, que é este espaço de nos colocar a pensar e a refletir sobre as coisas. Porque, enfim, é importante, obviamente, sabermos conteúdos e conhecimentos, mas hoje em dia todos nós, através da internet, através de livros, já temos acesso ao conhecimento. E mais importante do que termos alguém a debitar-nos conhecimento é alguém nos perguntar sobre as coisas, e muitas vezes só uma simples questão do ok, mas qual é que é a tua opinião sobre isso? E isso foi uma coisa que eu efetivamente tive, foi no Gás Nova, e foi de facto este sítio onde eu podia pensar sobre coisas, podia pensar com pessoas que pensavam diferente de mim, que eu acho que isso é super rico também, e é dessa forma que crescemos. E, por exemplo, a questão e eu confesso e costumo dizer, e agora pegando aqui na tua segunda parte da questão, que é, eu acho que tive a maior sensibilização, ou maior abrolhos, digamos, para a parte do ambiente e para a parte da sustentabilidade ambiental através do Gás Nova, não foi propriamente através da faculdade. E foi, curiosamente, através desse, ou, por exemplo, até decisões depois como, enfim, questões mais pessoais como deixar de consumir carne ou ter outras opções de estilo de vida saudável que cada um deve repensar e não é uma coisa que deva ser igual para todos, cada um tem que fazer as suas opções, mas mais do que isso, dessas opções de vida foi o estar aberto a outros temas. E hoje em dia a questão do ambiente está bastante presente até no meu percurso pessoal, e pegando com a tua questão, através do Grace, basicamente, que é uma associação de empresas dedicada à sustentabilidade e responsabilidade social, e que basicamente foi a oportunidade de eu perceber que não, estes temas do ambiente são temas transversais
e as empresas têm efetivamente uma palavra a dizer sobre isto, e mais do que uma palavra a dizer, têm uma responsabilidade que lhes deve ser colocada. Já não é uma questão de ficar bem ou de ser uma empresa boazinha a fazer aquilo. Acho que já passamos esse discurso há muito tempo. Acho que efetivamente é uma questão de obrigação das empresas completamente mudarem a sua forma de atuar e encontrarem um outro modelo de desenvolvimento. E eu acho que o facto de ter estado no Gás Nova permite-me ter muito mais esta certeza e esta opinião sobre este mundo que eu também quero, e sobre esta influência que eu posso ter. É uma influência sempre mínima, mas uma influência que eu posso ter numa organização como o Grace, que mexe com 180 empresas. E, portanto, eu acho que consegui fazer uma boa ponte entre o Gás Nova e a minha vida pessoal e profissional. Eu acho que deve ser esse o desafio. Nós costumamos dizer, ou pelo menos quando eu estava no Gás Nova, costumávamos dizer que no final daquela caminhada, portanto, havia quase ali, nós entrávamos como voluntários e saímos como aquilo que nós chamávamos de agentes de transformação social. E eu acho que essa é a maior responsabilidade que nós temos no Gás Nova, é que depois da caminhada do Gás Nova, nós já não podemos ser as mesmas pessoas, nem podemos deixar de ter a mesma responsabilidade. Eu acho que isso foi a grande lição que eu teria para a minha vida, e naqueles momentos em que uma pessoa, porque obviamente que isto é frustrante, não é? E vocês também saberão que às vezes parece que estamos a remar contra toda a gente, que estamos a falar contra pessoas que não nos querem ouvir. E isso é muito frustrante, mas é aí que eu me lembro do Gás Nova e de que não estou sozinho. Portanto, há um conjunto de pessoas, e há um conjunto de pessoas, agora mais online, mas há um conjunto de pessoas que todas as semanas que se reuniam ou que se reúnem num determinado local para pensar sobre isto, e portanto, no máximo eu devo-lhes isto, não é? Eu devo isto a essas pessoas que ainda continuam nesta caminhada. E portanto, eu acho que isto é uma responsabilidade que nos entra e que já não pode sair. Que bom. Estamos juntos, Afonso. Estamos juntos? Este foi mais um episódio do Gás Nova em Diálogo. As nossas reuniões são todas as terças-feiras, às 21h, na plataforma Zoom, e podes seguir-nos no Instagram em @gasnovaportugal, no Facebook Gás Nova Grupo de Ação Social ou no nosso site gasnova.org. O podcast é de 15 em 15 dias, o próximo é no dia 20 de fevereiro e falaremos de sustentabilidade e consumo responsável com a Joana Guerra Tadeu. Junta-te a nós e lembra-te, na dúvida, vem!